Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo abranja a todos nessa hora, em nome de Jesus. As profecias que norteiam a vinda do Messias aqui na Terra. De Gênesis a Apocalipse temos várias profecias, vários profetas que falaram acerca do Messias, inclusive Jó mesmo, né? Como eu disse nesse estudo anterior, Jó capítulo 9, que fala um capítulo inteiro sobre um redentor, um mediador, né? O que seria esse mediador? O mediador de uma nova aliança. Deus fez aliança com o homem, mas o homem não conseguiu cumprir essa aliança. E com os filhos de Eli ali, quebraram a aliança, então houve a necessidade de um novo pacto, uma nova aliança. Então, Deus já tinha isso planejado desde o princípio, como nós vemos lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, onde ele fala que porá inimizade entre a mulher e a descendência da serpente, né? Ou seja, os filhos de Deus e os filhos do diabo, né? E esse se ferirá no calcanhar e ele ferirá a cabeça, né? O Senhor Jesus, então, iria ferir na cabeça da serpente. Então nós vemos ali essa primeira profecia que fala diretamente pela boca de Deus, né? Foi falada diretamente pela boca de Deus, uma profecia sobre a vinda do Messias. Lá também em Gênesis capítulo 12, versículo 3, também está escrito: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus está falando ali para Abraão. Por quê? Porque da descendência de Abraão nasceria o Cristo, o Salvador, o Senhor. E ele iria juntar todas as nações da terra em ti. Está falando, né? Seriam benditas todas as nações da terra. Porque todos aqueles que crerem e confessam o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, alcançam essa graça, essa misericórdia da salvação. Então a salvação ela veio para todos, né? Então, mais adiante, nós vemos também ali em Deuteronômio, capítulo 18, e versículo de número 15, onde o Senhor diz assim, onde a profecia diz assim: o Senhor teu Deus te levantará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvireis. Então, quem que falou essa profecia? O próprio Moisés. Então Moisés fala aqui uma profecia que Deus levantaria entre os seus irmãos um profeta semelhante a ele. E o que é semelhante a ele? Quando Moisés nasceu, não houve a perseguição de todas as crianças que foram mortas por Faraó? Da mesma forma, quando Jesus nasceu, houve uma perseguição de todas as crianças que foram mortas por Herodes. Então a história se repete, né? É a profecia se cumprindo. Essa profecia onde o próprio Moisés falou isso. Seria semelhante a ele. Então Moisés fez todos os sinais, prodígios e maravilhas. E a Bíblia diz que Faraó enxergou Moisés como se ele fosse um Deus. Não é assim? Jesus andou sobre as águas, fez um monte de maravilhas, sinais, curas que só Deus poderia ter feito. A Bíblia diz que ele é Deus. Hoje você preste atenção, bastante atenção nesses versículos que eu estou falando aqui, porque é fundamental para a compreensão da vinda e da volta do Messias, tá bom? Então, lá em Salmos, de número 2, o verso 7 até o verso 8, Salmo não tem capítulos, né? Porque Salmos são cânticos. Então é o Salmo número 2, e como são cânticos, então são separados em versos, né? Então, versos 2 até o verso 8. O resumo desses versos ali está dizendo: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Ali está falando o Filho de Deus. Ali está falando o Rei das Nações. Nós vemos que o Deus de Israel é o nosso Deus, ele é o nosso Rei, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E lá em Apocalipse fala de dois tronos, o trono de Deus e o trono do Messias. Lá em Apocalipse fala sobre isso, dois tronos, né? Então, tu és o meu filho, hoje te gerei. Salmos 22 também, né?
Quando fala assim, transpassaram as minhas mãos e os meus pés. Quem é que foi transpassado mãos e pés? Era o rei Davi? Esse salmo é de Davi, né? Mas Davi não foi transpassado pelas mãos e nem os pés dele. Isso se cumpriu no filho de Davi. Mas espera aí, filho de Davi? Quem? Como assim, filho de Davi, né? Jesus de Nazaré é conhecido como Jesus de Nazaré porque ele morava em Nazaré, mas ele nasceu em Belém e ele é da raiz de Davi. Qual descendência que Jesus veio? Ele veio pela descendência de Tamar, tiveram filhos, e da descendência dela veio então até chegar na descendência de Jesus. E José e Maria eram primos da mesma linhagem, da mesma raiz de Davi. Então, tanto faz por José e por Maria. Os dois eram da descendência de Davi. Né? Sabia disso? A genealogia do livro de Lucas é diferente da genealogia do livro de Mateus. E essa diferença é essa ramificação onde os dois eram primos. Um assunto bem polêmico esse, viu? Salmos de número 110 e verso 1. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. O rei Davi falando aqui, disse ao Senhor, ao meu Senhor. Então o rei Davi tinha um Senhor. Quem era o Senhor, esse Senhor do rei Davi? É o Messias, que nasceria. E ele é rei. Né? Aquela profecia também que fala que o cetro do poder não se arredará de da tribo de Judá. Né? Tá falando do quê? O Messias viria da tribo de Judá. Isaías capítulo 7 tem 2 cumprimentos da profecia. No geral, as profecias bíblicas, elas se cumprem e se repetem, né? Como é o caso de Apocalipse capítulo 12. Apocalipse 12 fala da mulher vestida do sol. Isso representa Maria quando deu à luz e foi perseguida por Herodes, que o dragão estava ali esperando o filho nascer. Também representa a mulher Israel, né? Israel também representa. Então, o que mais representa? O astro, a constelação de Virgens com o Sol atrás e a Lua a seus pés. Isso é um relógio, isso só aconteceria numa época do ano. Então, nós vemos aqui a profecia de Isaías 7, que fala de Emanuel, que nasceria. Essa profecia de Emanuel se cumpriu nos dias daquele rei, né, quando a criança nasceu, e 2 anos depois Israel estava liberta dos inimigos. Mas também, lá em Mateus, capítulo 1, versículo 22 até o 23, está escrito assim: Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado Emanuel. Então, está citando a mesma profecia de Isaías 7. Então, nós vemos que essa profecia de Isaías 7 também está referindo ao Messias, além de referir-se àquele menino que nasceu naquela época do rei lá, para ele ver que quando ele começasse a crescer, Israel já estaria liberta. E o que nos mostra isso? Quando Jesus nasceu, o povo de Deus foi liberto. Liberto do pecado, liberto da escravidão, estavam condenados à morte e agora têm uma esperança de vida pela graça de Deus Pai através de Jesus Cristo. Então, temos aqui em Mateus, também aplica essa profecia definitivamente a Jesus. Então, ele vê esse duplo sentido, né? Mateus, quando escreve sobre essa profecia, ele percebe esse duplo sentido, e isso é normal nas profecias bíblicas, né? Como a profecia de Apocalipse 12, como eu citei, né? Então, Isaías 9 literalmente fala do Messias. Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu e será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então, esse Jesus que nasceu, a Bíblia diz aqui em Isaías 9:6, que ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte. Ele será um Deus forte, né? Então, é a prova de que Jesus é Deus, o próprio Deus encarnado, né? E
porque Deus não divide a glória dele com ninguém, né? E aqui, Pai da eternidade, por quê? Porque também nos criou, né? Lá na criação, Jesus estava ali presente na criação, então ele é nosso Pai também. Ele, juntamente com Deus Pai, nos criou. Deus disse assim, façamos o homem, está no plural, e quem é que estava ali? O Pai, o Filho e os 7 Espíritos de Deus, né? São 7 Espíritos de Deus. Então Jesus, ele estava no princípio com Deus. E nós vemos também aqui Isaías capítulo 11, de 1 a 2, que fala, do tronco de Jessé sairá um rebento. Olha só que coisa mais linda a profecia, né? Aqui já falou até o nome, Jessé. Quem era Jessé? Jessé era pai de Davi. E Isaías, nessa época aqui, Davi nem tinha nascido ainda. Deus é tremendo, né? Deus é tremendo. Nos dias de Isaías, o rei Davi nem tinha nascido. E ele já fala assim, ó, no tronco de Jessé, que era o pai de Davi, sairá um rebento, né, da oliveira. É uma profecia também falando do filho de Davi, Jesus, filho de Davi. Né? Isaías 53 tem pessoas que não creem em Deus de tal forma que querem arrancar esse livro, esse Isaías 53 da Bíblia, né? Tem gente que, mesmo Isaías 53 estando ali falando sobre o Messias, eles querem arrancar aquilo porque eles não creem no Messias. Mas olha só, o que está escrito em Isaías 53? Ele foi transpassado pelas nossas transgressões. Isso é um resumo, né? Leia inteiro para você ver. Então, o que fizeram com Jesus na cruz do Calvário? Transpassaram mãos e pés pelas nossas transgressões, né? Olha que tremendo, que maravilha que é. Lá em Miqueias 5:2, e tu, Belém, Efrata, pequena, para estar entre as milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel. Tá, daí alguém fala assim, mas Jesus não foi rei. O reino dele é sempre eterno. O reino dele vai se firmar com a volta do Messias e aí sim ele vai governar. Mas ele já foi ungido rei, ele já é rei, ele foi levado para junto com o Pai, como está escrito lá em Daniel 9, que fala que o Messias seria cortado da terra dos viventes e seria levado para junto de Deus, mas ele iria voltar. E aquele sonho de Nabucodonosor, daquela rocha que sai cortada sem mãos e destrói aquela imagem, aquela estátua que representa os reis das nações, tudo aquilo ali, os impérios, está falando que o reino de Jesus, a rocha é Cristo, não é assim? A pedra que foi rejeitada foi colocada como pedra angular. Então a rocha é Cristo. E quando Cristo voltar nas nuvens, é aquele sonho de Nabucodonosor se cumprindo, que bate no pé da estátua. E o que está dizendo isso para nós? Todos os reinos dos homens passaram, mas agora o reino de Deus se firma eternamente. Então é ali que começa o reino messiânico. Aí eles falam assim, mas Isaías 53 está falando ali de um povo sofredor, um povo que morre pelo pecado dos outros. Não é um povo. Ali está falando do Messias. Ele sim morreu pelos nossos pecados. E todos nós que o aceitamos e que seguimos a Cristo também morremos para o mundo. Então nós estamos mortos para o mundo e vivendo com Cristo. Cristo vive agora em nós. Então nós temos a mente de Cristo. Jesus Cristo foi o primeiro entre muitos irmãos que viriam depois dele, que também receberiam a vida eterna através do sacrifício de Cristo. Então ele foi o primeiro entre muitos. Né? Zacarias 9:9. Lá em Zacarias fala da profecia sobre a entrada triunfal de Jesus, né, montado num jumentinho. Isso mostra o quê? Opa, deixa eu posicionar certo o computador aqui. Isso mostra o quê? Mostra que ele é humilde, né? E essa entrada triunfal de Jesus
montado num jumentinho está ligada também a uma cerimônia real que o rei naquela época era montado num jumentinho. Foi o que Davi fez com Salomão, né? Coloque Salomão sobre o meu jumento, anda com ele pela cidade e proclame o rei. Não é assim? Isso que está escrito na Bíblia, né? Então era um costume daquela época eles fazerem assim para consagrarem rei. Isso se concretizou naquele domingo de Ramos, quando Jesus ele entrou pelaquela porta, o portão dourado, né? Ali, aonde estava profetizado que o Messias entraria por ali. Hoje esse portão está fechado e os árabes, os muçulmanos, fizeram um cemitério ali para nenhum judeu passar por ali, né? Porque eles não passam, eles não entram, os sacerdotes, por exemplo, não entram em um cemitério, né? Fiquei sabendo disso também recente, não sabia. O cumprimento foi no domingo de Ramos. E onde está escrito isso? João 12:13. Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, o Rei de Israel. Ali ele foi proclamado rei. Ele foi proclamado rei num dia e no outro dia ele foi para a cruz. E ali na cruz ele selou, né, com aquela coroa de espinhos, a coroa de glória. Quando ele ressuscita, nós vemos os sinais dos cravos, vemos os sinais furados do lado, mas não vemos nenhum sinal dos espinhos. Isso está falando por quê? Porque o espinho foi colocado na terra como maldição pelo homem ter pecado. Então está falando assim, dos seus pecados não me lembro mais. É isso que está falando. É aquela visão de quando Jesus... aquela visão não, aquela aparição, né, de Cristo aos discípulos. Ninguém mais fala dos sinais dos espinhos, porque não haviam sinais dos espinhos mais. Lá em Zacarias também, 12:10, diz assim: sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito da graça e de súplica. Olharão para mim a quem transpassaram e prantearão, como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. O que está falando aqui? Aqui já está falando da volta de Cristo nas nuvens. Zacarias capítulo 12, 13 e 14 fala da volta de Cristo. Então aqui na volta de Cristo, ele virá nas nuvens e as pessoas vão estar ali em Jerusalém, vão olhar para cima e vão ver aquele que foi transpassado de pés e mãos, como está aqui na profecia, Zacarias 14. Qual é a prova que nós temos na Bíblia? Né? João 19:37. Isso está falando da crucificação de Cristo, que ele foi crucificado, mas ele voltará nas nuvens. Ele não vai pisar mais aqui na terra. Antes dele pisar na terra, a terra vai passar por um processo de purificação pelo fogo, que é o Armagedon. Então, antes de ele pisar na terra, vai acontecer isso. Mas ele virá nas nuvens. Ali nas nuvens é quando se cumpre Zacarias capítulo 12. Essa profecia que nós lemos ali, né? Zacarias 12 e versículo 10. Nós temos também Apocalipse, provando, né, essa profecia, que Jesus virá nas nuvens. Apocalipse capítulo 1, versículo 7, que diz assim: eis que vem com as nuvens. Olha só, literalmente explicando, né? E todo o olho o verá, até mesmo os que transpassaram, que está falando de Israel, Jerusalém, né? E todas as tribos da terra lamentarão sobre ele. Sim e amém. Então, olha só. Aqui fala, Jesus vem nas nuvens, ele não volta mais na terra, ele vai pisar nas nuvens. Se alguém está esperando o Messias na terra, esse Messias que vai vir não vai ser Jesus, porque as profecias dizem que ele virá nas nuvens, né? Muito cuidado com isso. Existem muitos cristos, falsos cristos e falsos profetas por aí, falando que são Cristo, mas não serão, porque a profecia diz que Cristo volta nas nuvens, pisará nas nuvens, e ele só vai pisar na terra depois que a terra for purificada, porque agora ele vem como juiz, ele vem como Rei dos Reis,
Senhor dos senhores. Então todo olho verá, até os que transpassaram. Isso faz uma alusão direta a Isaías, a Zacarias 12 e 10. Zacarias 12 e 10. Então aqui fala, até os que os transpassaram, conforme a profecia de Zacarias 12 e 10. Então a Bíblia se autoexplica, né? E a Bíblia diz assim ainda, e se lamentarão. Cumprimento do pranto que eles vão fazer quando eles verem que realmente o Cristo que veio, que foi morto, e eles mataram o Cristo. Então eles vão fazer um pranto. Vai ser uma techuvá total. Vai ser um choro inconsolado, inconsolável. Malaquias, capítulo 3, e versículo 1, também está escrito assim: Eis que envio o meu mensageiro, a quem pronunciará o caminho diante de mim. E quem é que veio com o espírito de Elias? João Batista. João Batista disse assim, eu sou a voz que clama no deserto. E essa frase, a voz que clama no deserto, nós encontramos também lá no livro de Isaías. Então ali está falando de João Batista. E realmente ele veio, preparou o caminho, preparou o batismo, né? Então, resumindo aqui rapidamente, nós temos a profecia, descendente da mulher, Gênesis 3 e 15. Está falando da vitória de Jesus sobre Satanás. Nós vemos também a bênção para as nações, Gênesis 12 e 3. Está falando do evangelho que foi pregado a todas as nações, o evangelho de Cristo. Né? E o que Jesus pregava? Ele pregava o Antigo Testamento. Então, Jesus pregava a lei, a Torá, o Antigo Testamento, e aquilo que Jesus pregava, que é o Antigo Testamento, mesmo que é a Bíblia da época, que foi pregado a todas as nações. Então, o Novo Testamento e o Velho Testamento é o mesmo, não tem diferença. O Velho Testamento é a Bíblia que Jesus lia. O Novo Testamento é a nova aliança, porque teve algumas coisas que foram alteradas na aliança, né? Porque o homem havia quebrado a aliança. Os filhos de Eli quebraram a aliança. Então nós vemos ali o Filho de Deus como rei, né? Salmos capítulo 2, declara o filho, é declarado filho no batismo e na ressurreição, né? O sofrimento da morte, né? O sofrimento de Jesus e a morte de Cristo. Salmos 22 fala da crucificação. Jesus como sacerdote eterno, nós vemos em Salmos 110. Né? Nós vemos o nascimento virginal de Jesus, Isaías 7,14. Isaías 9 também fala sobre o Messias. 7,14, como eu disse, tem dupla interpretação, mas é assim mesmo a profecia bíblica. Ela interpreta mesmo de várias, às vezes em várias épocas diferentes. Um pedacinho da profecia se cumpre em várias épocas diferentes. Então nós vemos aqui também a divindade e realeza de Jesus, Isaías 9 e 6, né? Foi onde ele recebe o título messiânico. Nós vemos também descendente de Jessé. Jessé nem tinha nascido ainda, Isaías 7 e 14, né? Títulos messiânicos. Nós vemos também a linhagem, né? A linhagem davídica, que ele seria da raiz de Davi. Servo sofredor, Isaías 53. Ele é o servo sofredor. Não tem mais ninguém que sofreu pelo pecado da humanidade. Foi só Jesus que entregou-se a si mesmo. Ninguém mais poderia ter feito essa obra. Nenhum homem aguentaria passar o que ele passou ali na cruz do Calvário. Então, o servo sofredor está referindo diretamente ao Senhor Jesus e não a um povo, como muita gente pensa que o povo, a era messiânica. A era messiânica, sim, são os discípulos que sofreram, os mártires que morreram. Essa é a era messiânica, né? Eles sofreram pelo amor do Evangelho, sofreram para que hoje a palavra pudesse chegar até nós. Muitos lá atrás deram a própria vida. E isso está falando do servo sofredor. Então, o servo sofredor, o primeiro foi Cristo, na cruz do Calvário. E muitos mártires que vieram depois dele
são o servo sofredor. Tanto é que lá em Apocalipse, a Bíblia fala de um limite, de um número de mártires que precisa ser completo antes que a volta de Cristo aconteça. Então, por isso que ainda hoje nós vemos alguém fazendo guerra contra o povo de Deus e matando cristãos, cortando a cabeça, fazendo atrocidades. Por quê? Porque esse número de mártires precisa ser preenchido, precisa ser completo antes que a ira de Deus seja derramada. Então nós vemos também a entrada triunfal de Jesus, né? Zacarias 9:9, montado num jumentinho, que se cumpriu também na nova aliança, né? Transpassado, Zacarias 12:10, a crucificação. Então olha só, tudo aponta para o Messias, né? O Antigo Testamento inteiro aponta para o Messias. Como que ainda alguém não crê no Messias, né? O Antigo Testamento inteiro, tudo, o Apocalipse, ele é Rei dos Reis, o Alfa e o Ômega, Senhor dos Senhores. Mas espera aí, Alfa e Ômega não está em grego? Jesus não era judeu, né? Alguém pode perguntar assim, o que está falando ali Alfa e Ômega? Está falando o princípio e o fim. É isso, para um bom entendedor, uma vírgula é letra, né? O princípio e o fim. E ali no próprio versículo onde está escrito alfa e ômega, vírgula, princípio e fim. Está explicando isso daí. O Antigo Testamento, ele não é um velho testamento, não é um velho livro esquecido. Ele é a promessa viva que se cumpriu em Jesus através do Senhor, o Messias esperado, não é? Êxodo 19:5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar desde todos os povos, porque toda a terra é minha. Então, olha só o que Deus fala, né? O que Deus fala aqui? Toda a terra é de Deus. Então, Deus ele veio sim para Israel, da raiz de Davi, nasceu o Messias, aquele povo escolhido, sim, mas toda a terra é de Deus. E foi o que Jesus fez, né? O evangelho, então, ele é espalhado por toda a terra. Todos que crerem e for batizados serão salvos. Né? Essa é a salvação. Então, veja bem, não é só para Israel, né? É para toda a terra. Todos, porque toda a terra pertence a Deus. Em Cristo, tudo isso se cumpre de uma vez. A nova aliança é a abertura para todos os povos da terra. Em João capítulo 3, versículo 16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele e para que tenha a vida eterna, né? Então olha só, né, que maravilhoso que é. Quem crê nele não perece, mas tem a vida eterna. Então, aqui fala de um povo peculiar, escolhido por Deus, mas fala de um outro povo, que é a igreja, né? O que crê, né, que Deus enviou. Então, que povo é esse? A igreja é quem? A igreja é o exército de Deus. Se Israel é a noiva e Jesus é o rei, todo rei tem um exército. Por isso que lá em Efésios capítulo 6, versículo 10 a 17, está escrito: revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Nós somos o exército de Deus. Nós somos o exército. Segundo Timóteo 2, 3 e 4 está escrito também assim, ó: sofre comigo como bom soldado de Cristo Jesus. Sofre comigo como bom soldado. Então nós somos o quê? Exército. E Deus virá buscar dois grandes e poderosos exércitos na terra. Quem são? Os mortos que morreram em Cristo e os que estiverem vivos que serão transformados. Então são duas fileiras de dois exércitos com bandeiras, né? Então, dois exércitos com bandeiras, conforme está escrito lá em Cantares. E você pode ver também aqui no estudo sobre Cantares de Salomão,
aqui, que tem uma profecia que fala sobre esses dois exércitos. Então, olha só, 2 Coríntios 10, 3 a 4, está escrito assim: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Mais uma prova de que o povo de Deus, a igreja do Senhor, é o exército de Deus. Também 1 Timóteo 6 e 12, combate um bom combate da fé. Combate um bom combate da fé. E também Paulo, né, quando ele fala: terminei a carreira, guardei a fé, né? Ou seja, é a carreira de milícia, de soldado que ele teve. Lá em Apocalipse, também 19 e 14, está escrito assim: e seguiram-no os exércitos que há no céu, montado no cavalo branco. Então, aquela profecia de Zacarias, capítulo 12, que fala da volta de Cristo nas nuvens, montado num cavalo branco, quem é que está atrás de Cristo como exército? A igreja. A igreja vai estar atrás de Cristo. Isso mostra que o arrebatamento acontece antes, né? O arrebatamento vai acontecer antes. Ele vai levar dois exércitos poderosos. E aí Jesus volta para salvar quem? Israel, a noiva de Cristo, né? Então Joel, capítulo 2, também tem uma profecia linda, onde fala: um povo grande e poderoso que nunca houve igual. Está falando de um exército. Profeticamente, é um exército. Se você ler essa profecia, Joel 2, você vai ver que é um exército, um povo forte. Eis que surge um povo forte, revestido de poder, que não teme nem a morte. Né? Dois grandes exércitos. Jesus vem buscar dois grandes exércitos. Então, meus amados, essa palavra que Deus colocou no meu coração hoje para trazer para vocês, recebam essa palavra em nome de Jesus, né? E diante dessa palavra, vamos fazer uma oração. Se você quer aceitar Jesus, participar desse exército de Deus, é só você levantar a sua mão para os céus e falar, confessar com a sua boca, dizendo: Senhor Jesus, eu te aceito. Vem morar no meu coração. E a partir do momento que você fizer isso, Ele escreve o seu nome no livro da vida e você deve seguir as leis de Deus, seguir, não se desviar até o fim da sua vida. E aí então você será salvo. Porque a salvação é comparada a uma corrida. A corrida, para você receber a medalha, quando você vence a corrida, você tem que terminar a sua carreira, você tem que chegar até o final, na linha de chegada. Então, não basta só aceitar Jesus e estou salvo, não é assim. Você tem que aceitar Jesus e não pecar mais. É o que Jesus disse para aquela mulher, né? Vá e não peques mais. Então, isso nos mostra que é possível a pessoa viver sem pecar. É possível. Então, é o que Jesus quer, é o que Deus quer para nós. Vá e não peques mais. Então Ele nos lava no seu sangue e nos reveste. E agora também somos parte do exército de Deus. Amém? Então eu vou orar por você agora que aceitou Jesus. E Deus vai escrever o seu nome no livro da vida. Pai querido, poderoso e santo, aqui estão, Senhor, essas pessoas aceitando o teu santo nome. Confessaram a Ti, Senhor, como o único suficiente Salvador. Escreve, Senhor, o nome dessas pessoas no livro da vida, que eles possam estar firmes, Pai, sem se desviarem, até a sua volta, e possam ser arrebatados por Ti, nesse grande exército, Senhor. Em nome de Jesus, amém.